Um experimento científico financiado pelo governo dos Estados Unidos, com o objetivo de observar o progresso natural da sífilis no corpo humano sem o uso de medicamentos, se tornou exemplo de má conduta científica e obrigou o governo a pedir desculpas públicas. Quer saber mais dessa história? Fica aí! Quando se fala em experimento científico, logo vem à mente um ratinho preso em uma gaiola recebendo injeção atrás de injeção. Mas nem sempre foi assim. Exemplo disso foi o caso conhecido como o Estudo da Sífilis de Tuskegee, que foi um experimento científico que aconteceu entre 1932 e 1972, no estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos. Mas para entender esse experimento sinistro, precisamos saber o que motivou esse estudo. Durante a Primeira Guerra Mundial, exames realizados em pessoas que foram recrutadas para lutar na guerra mostraram que as doenças venéreas eram um grande problema de saúde pública para os Estados Unidos. Isso fez com que o governo criasse, em 1918, logo após a guerra, um conselho que se ocupasse especificamente para tratar de assuntos relacionados à higiene social e, nessa mesma época, foi criado o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. Os recursos foram repassados para o tratamento das doenças venéreas em solo estadunidense, até o ano de 1926. Como não se falava mais tanto em guerra, os fundos federais foram cortados a partir de então. Com a falta de investimento, uma das doenças que estava sendo combatida voltou a preocupar as autoridades de saúde da época, a sífilis. Segundo o site do Ministério da Saúde, a sífilis é uma IST, ou seja, infecção sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Na época, o tratamento dispensável a quem tinha a doença poderia durar meses e utilizava basicamente mercúrio e bismuto, que geravam efeitos tóxicos e, em muitos casos, poderiam levar a óbito. Em 1929, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos entrou em contato com o Fundo Rosenwald em busca de recursos para o financiamento no tratamento dos pacientes com sífilis. O fundo repassou $50 mil para o programa e foram escolhidas 5 comunidades onde seriam realizados os testes. Entre essas comunidades estava Macomb, no Alabama, que era uma comunidade rural composta em sua maioria por pessoas negras e pobres. Por lá, a sífilis acometia cerca de 35% da população em idade fértil. Mas nem tudo saiu como esperado. A crise econômica de 1929 fez com que o fundo retirasse o financiamento para o programa no ano de 1931, obrigando os pesquisadores que estavam à frente do estudo a acompanharem pessoas que tinham a doença para levantar novos fundos. Participavam do estudo 600 homens negros, dos quais 399 portavam a doença e 201 estavam saudáveis. Eles eram avaliados periodicamente e recebiam como contrapartida acompanhamento médico, uma refeição no dia dos exames e o pagamento das despesas com funeral, caso precisassem. Como o dinheiro não veio, o estudo continuou como uma pesquisa. Isso talvez explique o porquê de nunca terem encontrado um projeto de pesquisa referente ao estudo da sífilis não tratada. Com essa nova guinada no estudo, algumas coisas começaram a ficar muito estranhas. Os homens que participaram do estudo não foram informados que tinham sífilis e também não foi informado os efeitos da doença no corpo. A única informação concedida a eles era que possuíam sangue ruim. Esse termo era o mesmo usado pelos eugenistas da época para justificar a esterilização de pessoas portadoras de alguma deficiência. Há quem diga que a pesquisa continuou sendo realizada com o objetivo de comprovar que pessoas negras seriam biologicamente inferiores em relação a pessoas brancas. Para piorar, os homens que participaram do estudo contaminaram suas esposas com a sífilis. Na década de 1950, já existia tratamento contra a sífilis, mas este foi negado para os participantes do estudo. Todas as instituições de saúde dos Estados Unidos receberam uma lista contendo os nomes de todos os participantes para evitar que recebessem atendimento. O padrão seguido pelo estudo é conhecido como slippery slope, ou seja, uma inadequação leva a outra, resultando no agravamento do problema.
No ano de 1965, o epidemiologista Peter Buxton, que havia sido contratado pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, tomou conhecimento do estudo e, anos mais tarde, resolveu vazar informações para a jornalista Jean Heller, que publicou as informações no dia 25 de julho de 1972, obrigando o estudo a ser encerrado logo em seguida. Ao final do estudo, apenas 74 pacientes ainda estavam vivos, sendo que 28 tinham morrido de sífilis e outras 100 pessoas morreram por conta de complicações relacionadas à doença. 40 esposas das cobaias haviam sido infectadas e 19 crianças haviam nascido com sífilis congênita. O governo federal dos Estados Unidos reconheceu o erro e decidiu realizar um pedido formal de desculpas para as famílias das vítimas, considerando que foram utilizadas como cobaias humanas em um estudo irresponsável e que, por fim, não houve resultados satisfatórios. E você tem alguma sugestão ou alguma história interessante sobre ciência ou medicina que quer ver sendo contada aqui? Comenta aí e deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau!